Obrigado. Cumprimentar a colega membro do Governo, cumprimentar a bancada parlamentar do MPD através do seu líder Celso Ribeiro, a bancada do PICV, amigo João Batista Pereira, os deputados da UCID, o Presidente não está, permita que cumprimento através de si o antigo Presidente da UCID, colega também amigo António Monteiro. Queria cumprimentar também todos os colaboradores da Casa Parlamentar e todos os jornalistas e uma palavra muito especial aos cabo-verdianos que nos assistem, tanto através das plataformas digitais como através da comunicação social de forma geral. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, senhoras e senhores deputados, colegas membros do Governo, neste caso colega, ilustres cidadãos e cidadãs no país e na nossa valente diáspora. Subo hoje a esta tribuna com um sentido redobrado de responsabilidade e de confiança. Responsabilidade porque assumo um setor que está no centro das aspirações dos cabo-verdianos. Estradas que liguem, habitação que proteja, território que valorize. Confiança também porque o Governo, não obstante o contexto desafiante em que assumiu o país e a conjuntura económica de crise sem precedente, trilhou um percurso resiliente, respondeu com trabalho, cujos resultados encontram respaldo nos indicadores socioeconómicos positivos reconhecidos interna e internacionalmente. Assumo também esta missão com humildade, ciente de que há desafios que persistem, há expectativas legítimas e há anseio profundo por um Cabo Verde mais desenvolvido. Mas também assumo com convicção o caminho da transformação estrutural que foi iniciado e será consolidado. É com orgulho que anuncio que, pela primeira vez na história do nosso país, passará a dispor do seu Plano Nacional de Infraestruturas. Será lançado ainda este mês, com o financiamento do Banco Mundial e da CDO, o concurso público para a elaboração do Plano Nacional de Infraestruturas. Este será o mapa estratégico de investimentos para os próximos 15, 20 anos. Ambicionamos um plano com visão de um futuro próspero, com infraestruturas verdes, modernas, resilientes, catalisador do crescimento económico e alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Serão projetadas soluções criativas e menos dependentes do erário público, com novas fontes de financiamento. E queremos, acima de tudo, um Plano Nacional de Infraestruturas participado, onde todos os cabo-verdianos, todos os partidos e a sociedade civil em todas as ilhas tenham voz. O plano identificará as infraestruturas estratégicas, assim como fará o dimensionamento técnico e financeiro ajustado a um cronograma temporal e, fundamentalmente, apontará fontes alternativas de financiamento. Senhor Presidente, hoje mais de 200 de quilómetros de estradas estão em construção ou em fase de retoma de norte a sul do país. Mas mais do que quilómetros de estradas, falamos da criação de acesso para pessoas e famílias, aos centros de saúde, à escola em segurança, para o escoamento de produtos agrícolas aos mercados, a melhores condições para os turistas e visitantes e, especialmente, para os imigrantes quando regressam ou vêm de férias. Destaco, dentre outras, as estradas Fundura-Ribeira da Barca, em Santiago, onde vencemos relevos e montanhas para ligar comunidades. Destaco ainda a estrada Ribeira Fria e Ribeira dos Bodes, em Porto Novo, e Ribeira de Caibos, na Ribeira Grande, onde desafiamos vales e terrenos acidentados para conectar pessoas e famílias, promovendo o desenvolvimento. Destaco ainda a estrada Mindelo-Calhau, em São Vicente, Ribeirão Chiqueiro, Fontes de Almeida, Trindade, estrada alternativa Esparadinha, na Brava, com a retoma das obras nos próximos dias até ao final do mês e com forte impacto na economia local. Destaco ainda a circular da Cidade Velha, já contratualizada, que permitirá a circulação alternativa para os produtos e pessoas com conforto e segurança. Ainda destaco a estrada Juncalinho-Caricial, em São Nicolau. Assim como destacamos
a emblemática estrada Espargos-Santa Maria, em bom ritmo de execução, de que se espera um forte impacto no turismo e no emprego jovem na Ilha do Sal. Senhor Presidente, estamos a ordenar o território com ferramentas reais, não apenas com boas intenções. O cadastro predial do Centro de São Vicente já foi concluído e o cadastro da Ilha Santiago está em curso. 18 planos detalhados em diversos municípios estão em elaboração. 5 planos de ordenamento da ordem costeira e mar adjacente da Brava, do Sal, São Nicolau, Santiago, São Vicente em curso para proteger e planear as zonas costeiras e mar adjacentes. As cartas de risco climático já concluídas em vários municípios. Está em elaboração a revisão e harmonização de várias leis estruturantes do ordenamento e do planeamento do território, com forte impacto na eficiência e qualidade do edificado. Senhores deputados, sabemos e reconhecemos que o déficit habitacional continua a ser um desafio real para milhares de famílias. E por isso, hoje, temos mais de 1.200 focos habitacionais sociais em construção e mais de 200 habitações para jovens em fase orientada de execução. Citamos alguns exemplos a título ilustrativo. Mais de 400 habitações em Palmarejo Grande, na cidade da Praia, mais de 300 habitações em Ribeira Julião, São Vicente, mais de 50 habitações no Rabil, Boa Vista, nos municípios de Tarrafal de São Nicolau, Porto Novo, Paúl, Ribeira Brava, João Teves, São Salvador do Mundo, Caleta, São Miguel, Santa Cruz, estão em curso obras ou em fase de lançamento de concursos para empreitados de construção de habitação social. E a política de habitação não se resume apenas à construção. Por isso, na Boa Vista, fizemos o alojamento de mais de 650 famílias. No Sal, realojamos mais de 600 agregados. Na Praia, está em curso o programa de regeneração urbana, com mais de 500 reabilitações em execução. Ainda assinamos com 20 municípios do país contratos de programa para a reabilitação de casas no montante de 9 milhões de escudos cada. E vamos mais longe. Recentemente aprovamos um pacote legislativo e vários instrumentos de gestão do setor da habitação, nomeadamente o regime jurídico de renda resolvível para jovens, que vai ser apresentado brevemente na Casa Parlamentar, o regime jurídico de renda subsidiária para a habitação social, o Fundo Nacional de Habitação como sistema de financiamento da habitação e o Sistema de Informação da Habitação enquanto plataforma de integração tecnológica de toda a informação relacionada com a habitação. Tudo isso com um só objetivo: garantir às famílias o direito de viver com dignidade. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, pesados concidadãos e caros concidadãos, sabemos que o contexto político é exigente, sabemos que nem tudo está feito, mas também sabemos que a política séria se faz com verdade, com resultados e com visão. Este é o tempo de construir consensos sobre o que é essencial, não é tempo de populismo barato. É tempo de assunção de responsabilidades difíceis, pois infraestruturar, construir o futuro. E o futuro constrói-se sobre bases sólidas. O Ministério da Infraestrutura, Território e Habitação não fala apenas de betão. Fala de pessoas e de famílias que utilizam e beneficiam das infraestruturas. O Ministério, todos os dias, com uma única missão: ligar comunidades, transformar territórios, melhorar as condições de vida e criar esperança num futuro de prosperidade para todos. Porque Cabo Verde merece o melhor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro das Infraestruturas. Intervenções aqui, eu queria dizer que nós temos em curso, não estou a falar de ideias, nem de promessas, nem de propostas, temos em curso, com o financiamento do Banco Mundial, a requalificação de as seguintes zonas: a Chá da Igreja, em São Salvador do Mundo, projeto executivo em curso, pronto para ser lançado o concurso para a construção, para a empreitada propriamente dita. Zona de João Teves, em São Lourenço dos Órgãos, Fernando Pó, em São Vicente, Covada Bruxa, em São Vicente, Ribeira Brava, em São Nicolau, Orla Marítima de Praia Baixo, em São Domingos, Orla Marítima de Tarrafal, de São Nicolau, Tarrafal, em São Nicolau. São realizações concretas com financiamento do Banco Mundial. Ainda, a nível da habitação, temos várias medidas de política. Para além da questão do seguimento, de vários segmentos, jovem, social e estudantil, temos vários instrumentos de políticas que
neste momento, ajudam os jovens que não têm recursos a ter acesso. O acesso fica facilitado através desses instrumentos que nós temos. Temos o regime de renda resolúvel. Quem verá para o Parlamento um desses dias, já foi aprovado no Conselho de Ministros, verá como alteração legislativa para nós trabalharmos um regime que permitirá às pessoas com dificuldade de acesso ao crédito ter um regime que vai ganhando a propriedade ao longo do tempo que ocupa o espaço. No final de X anos, a casa passará para a pessoa. Esse é um regime extraordinário que estamos a trabalhar, que vamos submeter brevemente. O regime de renda subsidiada. Também temos um regime de renda subsidiada para as pessoas de baixa renda, de fraca posse, ter acesso à habitação através deste regime que nós temos. Estamos a trabalhar um sistema que é extraordinário, que é um fundo de habitação, que vai permitir que tenhamos um instrumento para promover, para fazer a política de habitação propriamente dita. Estamos a trabalhar o sistema de informação de habitação que permitirá, naturalmente, que toda a informação seja integrada numa única plataforma tecnológica para nós permitirmos fazer a verdadeira gestão da habitação. Disse-vos que, na Boa Vista, fizemos o realojamento de mais de 600 casas, 600 fogos. Tiramos as pessoas das barracas na Boa Vista. Na Ilha do Sal, na zona de Alto São João e Alto Santa Cruz, fizemos uma operação semelhante em que realojamos mais de 600 pessoas. Isso que é a política de habitação que nós temos desenhado e temos em curso, neste momento, mais de 1.400 habitações concretas em curso. Não estamos a falar de ideias nem de projeto. São construções em curso que estão a ser feitas neste momento para permitir alargar, primeiro, a possibilidade de acesso à habitação pelas famílias e ter condições de que os jovens, as famílias de baixa renda e a classe estudantil tenham acesso à habitação. O projeto engloba também a residência estudantil. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Ministro, pela sua intervenção. Parlamentar, saio daqui com um sentimento reforçado de que nós estamos verdadeiramente a fazer um bom trabalho e que vamos continuar, porque governar não é apenas falar, é agir. Em termos de ação, temos várias ações em curso que nos honra e nos dignifica e que estamos no caminho certo para resolver verdadeiramente os problemas das nossas populações, das nossas famílias, das nossas cidades, das nossas localidades. Por isso que digo que depois desse dia de debate apresentamos várias soluções, projetamos o futuro. Infelizmente não sentimos essa pequena frustração que eu vou sair, uma dialética muito mais intensa sobre questões fundamentais, mas acredito que hoje foi o primeiro dia. Nas próximas intervenções parlamentares teremos espaço para nós aprofundarmos algumas ideias de fundo, algumas discussões, alguns projetos, alguns planos, algumas perspectivas que nós temos para o país. Hoje trouxemos a este Parlamento o Plano Nacional de Infraestruturas, um documento estratégico, uma ideia de fundo que vai orientar o país nos próximos tempos a nível da identificação, do dimensionamento de infraestruturas que terá um grande impacto a nível do país. No domínio do ordenamento do território apresentamos aqui vários planos que são fundamentais para o crescimento sustentável e equilibrado do país. No domínio da habitação demonstramos com números que verdadeiramente temos uma política de habitação e nos vários instrumentos que orientam a política de habitação. E temos em curso várias construções, vários fogos, mais de 1.400 fogos em construção neste momento, num único ano que vamos entregar ao país. Temos também vários instrumentos e medidas e políticas em curso, desde logo o regime jurídico de renda subsidiada, que já dissemos que é um instrumento muito bom para famílias sociais que não têm posse, em que o governo subsidia parte dessas da renda. Temos o regime de renda resolúvel, que é de acesso para os jovens, que permite naturalmente aos jovens ter acesso, independentemente da capacidade ou não de financiamento via crédito bancário, ter acesso à habitação. Eu acho que são instrumentos extraordinários. Ainda apresentamos o sistema de informação da habitação como um grande instrumento. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua intervenção.